Graça e paz, queridos, mais uma vez reunidos aqui para agradecer o nome desse Deus maravilhoso e quero então começar a nossa escola bíblica fazendo oração por você. Amém? Me coloco também nas suas orações para que Deus ele possa continuar falando através desse ministério, queridos. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Deus, porque tens falado ao nosso coração. Obrigado, Deus, porque tu tens sido maravilhoso para conosco. Te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor. Deus, traz conforto, Pai. Deus, mostra, Senhor, aquilo que nós estamos fazendo diante de Ti, se realmente tem Te agradado, se é da Tua vontade. Pai, no nome do Senhor Jesus. Traz, Deus, e levanta pessoas capacitadas, instruídas por Ti, para atuar nesse ministério tão abençoado. Abre nosso entendimento, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos ler o livro de Apocalipse, vamos ler o capítulo de número 17, amém? Acompanhe a leitura comigo. Apocalipse, capítulo 17. Então um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio me dizer: Venha, eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela, e os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua imoralidade. Então o Espírito de Deus me dominou, e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada num monstro vermelho. Havia muitas blasfêmias escritas nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, e estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas. Na mão ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava suas práticas indecentes e a imundícia da sua imoralidade. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas porque tinham sido fiéis a Jesus. Quando a vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou: Por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado secreto da mulher e do monstro que a carrega, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu estava vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo. Agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Isto exige sabedoria e entendimento. As 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está assentada. Elas também são 7 reis. 5 já morreram. Um está governando e o outro ainda não apareceu. E, quando aparecer, precisará governar por pouco tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber autoridade para reinar com o monstro durante 1 hora.
Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possuem. Eles lutarão contra o Cordeiro e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados e aqueles que são fiéis. Então o anjo também me disse: As águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixarão nua. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que Ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo inteiro. Amém, queridos, glória a Deus, né, por essa leitura tão abençoada do capítulo 17 do livro de Apocalipse. E que bom que mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né, e vamos falar hoje sobre o anticristo, né. Esse é um assunto bem interessante, um tema que tem aí perdurado, percorrido por muitos e muitos séculos, e nós vamos falar um pouquinho sobre ele também, sobre esse assunto, né, no caso, no dia de hoje. Espero que todos tenham uma boa aula e que possamos aproveitar esse momento. Lembrando aí, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam estudar junto conosco essa palavra tão abençoada. Amém, queridos? Bem, a primeira coisa que nós temos que perguntar é qual o significado do termo anticristo, né? O prefixo anti, certo? No grego, ele significa contra, tá bom? Quando as pessoas que torcem por algum time, por algum, sei lá, um esporte e tal, eles conhecem bem essa expressão, né? Às vezes você está torcendo pelo um time, o cara vai, critica o time, aí a pessoa diz, ele está fazendo porque ele é anti, ou seja, porque ele é contra, né? Porém, todavia, esse anti, ele também pode adquirir um outro significado que é em lugar de, certo? Em lugar de. Então, anti significa contra Cristo ou em lugar de Cristo, tá? Talvez vocês perguntem assim, Flávio, tu tá querendo dizer que o anticristo ele vai se colocar no lugar de Cristo? Sim, queridos, estou querendo dizer isso sim. Por quê? O anticristo, a princípio, ele se colocará no lugar de Cristo e ele exigirá aquilo que nós damos a ele, ou seja, a adoração. Então, ele se colocará no lugar de Cristo, por isso ele exigirá a adoração das pessoas. Nós damos a nossa adoração a Cristo, porém ele vai querer ser adorado, certo? Então ele vai querer se colocar no lugar de Cristo, tá certo? Então por isso que essa palavra anti, ela significa contra, porque ele vai ser contra tudo aquilo que Cristo pregou, ele vai ser contra tudo aquilo que tem a ver com a palavra de Deus, porém todavia ele também vai querer se colocar no lugar de Cristo, porque a gente vê Cristo como que nosso quê? Salvador. Não é verdade? Da mesma forma, o anticristo ele vai se apresentar para as pessoas como Salvador. Ele vai se apresentar para as pessoas como aquele que tem a solução para resolver os problemas. Certo? E nós vamos ver um pouquinho isso mais na frente. Quem será, então, o anticristo? Queridos, existem várias opiniões a respeito do anticristo.
certo? Várias opiniões a respeito desse personagem. Alguns dizem que o anticristo poderá ser alguém como Hitler, por exemplo. Adolf Hitler, a gente conhece muito bem a história de Adolf Hitler, né? Conhecemos pelo menos boa parte dela. É uma pessoa que foi perseguidora, que perseguiu o povo judeu, né? O povo de Deus. Alguns dizem que também vai ser alguém como Judas Iscariotes, ou seja, alguém que vai estar no meio religioso, no meio da religião e vai trair o povo de Deus. Outros dizem que será um sistema político, ou seja, vai ter um sistema político que vai fechar o cerco e vai acabar com toda essa questão. Outros dizem que será um sistema religioso, ou seja, a religiosidade, né, o sistema religioso vai ser o anticristo que vai conseguir fazer tudo isso. Eu já escutei até algumas pessoas, em alguns estudos eu vi, que uns disseram que não, que seria o Império Romano que irá ressuscitar, e da mesma forma como foi na época de Cristo, que perseguiu, matou Cristo, assim também vai ser nos dias de hoje. Outros dizem que será um sistema monetário, ou seja, um sistema financeiro. Porém, queridos, de acordo com a palavra de Deus, o anticristo será uma pessoa. Certo? O anticristo não vai ser um sistema religioso, o anticristo não vai ser um sistema político, um sistema monetário, financeiro, não, não, não. O anticristo será uma pessoa, e por sinal, uma pessoa inteligentíssima. Tá certo? Por que ele será tão inteligente? Essa pessoa, ou seja, o anticristo, ele conseguirá estabelecer conexões com todos os segmentos políticos. Ele vai estabelecer conexões com todos os sistemas religiosos. Ele vai estabelecer conexões, ou seja, vai ter ligações com todos os sistemas econômicos, queridos. Ou seja, ele vai ser um homem muito inteligente, que ele vai conseguir fazer ligação, vai conseguir ter contato e influência em todas essas áreas, política, econômica, religiosa. Ele vai ser um homem totalmente inteligente, não vai ser um sistema, não vai ser um sistema, mas sim uma pessoa, tá certo? Inteligentíssima. Aí você diz, Flávio, então, se porventura, já que o anticristo vai ser uma pessoa inteligente, então ele já nasceu? Queridos, nós não podemos afirmar se ele já nasceu ou não, certo? Isso a gente não pode afirmar, porque, de acordo com as escrituras, quando o anticristo surgir, ele aparecerá com uma pessoa adulta, certo? Por isso, lembra que eu falei aqui, eu falei agora há pouco, que ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Cristo, ele nasceu, ele cresceu no meio de nós. Foi uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto, não é verdade? E depois foi que ele chegou com o seu ministério. Certo? Então, o anticristo, ele vai querer se colocar no lugar de Cristo. Vai ser praticamente a mesma coisa. Ele vai nascer, ele vai crescer no nosso meio. Porém, ele só vai se rebelar, ele só vai se mostrar como um anticristo na sua fase adulta, quando ele estiver adulto. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia deixa bem claro que o seu governo ele durará apenas 7 anos. É o período em que o anticristo vai se rebelar. Talvez ele já tenha nascido, só está esperando o momento certo para que ele possa mostrar suas garras, certo? A gente viu aí que o período do anticristo será 7 anos, 3 anos e meio, onde teremos a tribulação, e mais 3 anos e meio aí da grande tribulação, né? São 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de alegria, digamos assim, a gente vai ver isso um pouco mais na frente, e 3 anos e meio de peia, meu filho, no lombo. Então, o anticristo, ele já vai surgir na sua fase adulta. Flávio, então ele vai ser um judeu? Bem, no meu entendimento, um dos primeiros atos públicos do anticristo será fazer uma aliança com os judeus. Por quê? Porque é o povo de Israel, é o povo de Deus. E ele vai se prometer defender esse povo, seu protetor, seu salvador. Tá vendo que é se colocar no lugar de... Porque ele vai chegar para o povo de Israel. A gente sabe que até hoje o povo judeu, a gente sabe que até hoje Israel vive em constantes conflitos, em constantes guerras. Né? Israel proclama, pede paz, mas às vezes a gente vê que tentam destruir Israel e nunca conseguem destruir essa nação. Né? Então, o anticristo, no meu ponto de vista, vai ser um dos primeiros atos públicos dele, vai ser tentar fazer uma aliança com o povo judeu, prometendo ao povo de Israel que vai defender eles, que vai trazer paz, que vai ser o protetor deles. E tudo indica, então, que o anticristo ele terá uma nacionalidade judaica. Eu disse ali, bem claro que ele já nasceu, que ele não sabemos se ele nasceu, mas eu creio que ele terá uma nacionalidade judaica. Por quê? O judeu, ele só faz aliança com judeu.
certo? Então, eu não sei se ele será o anticristo, ele vai ter uma nacionalidade judaica, tipo assim, se ele vai nascer lá em Israel, ou se ele terá uma linhagem judaica. Mas que ele vai ter algo relacionado a Israel, vai ter. Talvez ele não seja nascido, talvez ele não nasça em Israel, mas que ele vai ter uma linhagem judaica, isso eu creio. Isso eu acredito. Porque ele vai tentar fazer um acordo com o povo judeu, e o povo judeu, ele só faz alianças com quem é judeu, ele não faz aliança com pessoas que não sejam. Não é de agora, é desde antigamente. Se você ler a Bíblia, você vai conseguir entender isso, você vai conseguir enxergar isso. É tanto que antigamente, até para casar, o povo judeu, o povo de Israel, procurava pessoas de Israel. Eles não casavam, nem se juntavam com pessoas de outras nações. Então o povo judeu ele é dessa forma. Então eu creio que ele terá uma nacionalidade judaica, seja judeu de nascimento ou não, certo? E de onde surgirá então o anticristo? Queridos, na palavra de Deus não diz de onde virá o anticristo, não deixa bem claro isso, mas tudo indica que ele procederá do Mediterrâneo, do Oriente Médio ou da Europa. Pelo menos esse é meu ponto de vista, certo? Então por isso que eu digo assim, que ele pode ter uma linhagem judaica, mas eu creio que ele virá de um desses locais aí, do Mediterrâneo, do Oriente Médio e da Europa. Segundo alguns estudiosos, o governo do anticristo, isso é bem interessante, porque eu vi alguns estudos sobre isso, ele diz que o anticristo, na questão, ou seja, no tocante à questão política e econômica, ele terá a sua sede em Roma, que é a cidade dos 7 montes na Europa. E já a sua sede religiosa será na cidade de Jerusalém, Israel. Em Israel, a sede religiosa dele é exatamente porque ele vai querer fazer uma aliança com o povo de Israel, ele vai querer estar lá dentro, ele vai querer ludibriar, iludir o povo de Israel. E sobre essa questão que é em Roma, queridos, tem uma passagem na Bíblia, que a gente vai ler aqui, que diz assim, Apocalipse 17, versículo 9 ao 10, diz assim, aqui é preciso ter inteligência para entender. Olha só, diz, é preciso ter inteligência para entender. A gente viu no capítulo 17, aí agora nessa leitura, que a mulher está em cima de um monstro que tem 7 cabeças. E essas 7 cabeças, a Bíblia vai explicando, ela diz, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e o outro ainda não veio, mas quando vier ficará por pouco tempo. Ou seja, Roma, ela foi fundada no ano de 753 a.C., sobre uma das 7 colinas. Ou seja, Roma, ela tem 7 colinas, certo? Que rodeavam a comunidade primitiva naquela época. Existem outras colinas também em Roma, tal, mas existem 7 colinas e Roma ela foi fundada exatamente em uma dessas 7 colinas. E alguns estudiosos dizem que essa ligação aqui da palavra de Apocalipse tem a ver com essas colinas de Roma, lá na Europa, né? No caso, que a referência aqui, também que nós vemos aqui nessa passagem, se faz devido a um período de perseguição aos cristãos que aconteceram e que foi infligido pelo Império Romano durante os primeiros séculos. Tá certo? Então, eu não quero entrar na parte histórica da coisa, teve então o Edito de Milão, e aí depois você pode pesquisar sobre isso, mas, porém, Roma está constituída em 7 colinas, existem 7 colinas em Roma, e fala sobre isso, que aqui tem que ter inteligência para entender. O capítulo 17 fala que as 7 cabeças são 7 montes, então alguns estudiosos já fizeram essa ligação com essas 7 colinas, sobre as quais a mulher está sobre cima. E ele diz o seguinte, que dessas 7 cabeças também são 7 reinos, 5 foram. Um existe, e o outro que ainda não veio, ou seja, o anticristo, mas quando vier, ficará por pouco tempo, ou seja, quanto tempo? 7 anos. Então, isso são apenas, queridos, estudos, a gente não pode afirmar, a gente não pode chegar e confirmar isso de forma literal, concreta mesmo, porque é o que vai acontecer, a gente não sabe. Mas algumas pessoas dizem que a sede do anticristo será em Roma, então tem algumas coisas pequenas, informações que chegam para a gente, que nós temos que ter um certo olhar, temos que ter um olhar minucioso para que a gente possa entender se realmente é isso. E quando esse estudioso ele falou, esqueci o nome dele agora, ele disse que a sede será em Roma, ele foi baseado nessas 7 cabeças, que são 7 montes, e Roma foi feito em uma dessas 7 colinas. Né?
Então, há um sentido relacionado a isso. Porém, queridos, várias personalidades históricas foram chamadas de anticristo. Por quê? Eu já cheguei a ouvir dizer que Napoleão Bonaparte era o anticristo. Assim como também como Hitler era o anticristo, né? A gente sabe um pouco da história de Hitler, né? Hitler foi um homem que perseguiu os judeus, ou seja, o povo de Israel, matava literalmente, fazia experiências com eles. Outros disseram que Mussolini, outros já afirmam que o próprio Papa, não sei se você já chegou a ouvir isso, mas que o próprio Papa é o anticristo, certo? Porém, muitos historiadores, inclusive religiosos, eles disseram que Alexandre o Grande era o anticristo, baseadas no número da besta na palavra de Deus. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 18, diz assim, ó, aqui há sabedoria. Olha, a gente viu o 17, quando vai falar do anticristo, quando vai falar exatamente sobre esse assunto que nós estamos abordando, diz, aqui é preciso ter inteligência para entender. Olha só, aqui é preciso ter inteligência para entender. E quando chega também no capítulo 13, ele diz, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Ou seja, se você tem entendimento, você calcule o número da besta. Porque é o número de um homem. Então, por isso que não será nenhum sistema. É o número de um homem. E seu número é 666. Ou seja, 666. Quando ele diz assim, quem tem entendimento, calcule o número da besta, será o número de um homem. Quando aplicadas, as letras são aplicadas, os nomes, as leis e a numerologia, ou seja, quando a gente vai pegar o nome de alguém e a gente leva para a numerologia, cada letra de um nome de uma pessoa corresponde a um valor numérico. E alguns estudiosos do passado, por terem somado o valor das letras do nome de determinadas pessoas, como por exemplo Hitler, Mussolini, acabaram chegando no nome dessas pessoas, acabaram concluindo que encontraram o número 666 no nome delas. E pegaram a passagem, quem tem entendimento, calcule o número da besta. Então eles foram somar na numerologia a questão das letras, para ver se batia com o número, e a cair algumas pessoas, uma que eu citei agora há pouco, quando os estudiosos foram lá, chegaram a esse número 666. Então alguns declaram que certas figuras históricas foram o anticristo. Essa afirmativa também busca respaldo, também, não apenas na numerologia, ou seja, ela busca também informações e busca também concretizar isso, não apenas na numerologia, não apenas nos números das letras que se ligam às pessoas, mas também no caráter dessas pessoas, considerando a maneira como elas governaram, como elas oprimiram as pessoas, considerando a maneira como eles agiram, como reagiram em relação à humanidade. Ou seja, por exemplo, Hitler foi de uma forma tremendamente, Hitler agiu de uma forma cruel. Então, eles ligaram a numerologia, as letras dos nomes com a numerologia, dava 666. Então, a forma também como eles tratavam as pessoas, né? Eles oprimiam, eles agiam de forma cruel com as pessoas, então eles diziam que aí era o anticristo. A gente viu alguns estudos aqui, anteriormente, que algumas pessoas creem que o Apocalipse começou a partir do momento da queda do Templo de Jerusalém, né? No ano de 753, eu acho, eu não sou péssimo de número. Mas, porém, alguns já acreditam que começou aí. Então, as pessoas começam a entender que o anticristo veio. Foi uma dessas pessoas. Porém, queridos, no meu entendimento, o anticristo ainda não veio. Ele virá. Não sei, como eu falei agora há pouco, se ele já nasceu. Mas que ele veio, não veio. Ele virá e ele estabelecerá um período de governo que será 7 anos. E se esse anticristo, Flávio, ele virá, como é que ele surgirá? Ele virá em um cenário glorificante, queridos. Ele virá em um cenário muito bom, pois o diabo ele irá preparar a chegada do anticristo e irá colocar ele em uma posição de destaque. Eu esqueci de colocar aqui o vermelho para vocês identificarem a passagem, mas eu coloquei aqui o cursor, tá? Apocalipse capítulo 13, versículo 2 diz assim, ó: e o dragão, ou seja, o diabo, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Ou seja, o anticristo ele será visto como a solução final, como o salvador do mundo. O diabo ele tem preparado a chegada do anticristo.
certo? Ele tem organizado tudo para que quando o anticristo chegar, ele dê poder ao anticristo, ele dê o trono dele, ele dê poderio, ou seja, ele dê autoridade ao anticristo para que o anticristo possa governar e enganar muitas pessoas. E muitas pessoas pensarão realmente que o anticristo é o salvador, que o anticristo tem a solução para todos os problemas. Então ele vai vir em um cenário totalmente favorável a ele, onde ele vai ter uma posição de destaque. Flávio, mas se você está dizendo que ele vai ter poder, que o dragão vai preparar tudo para ele, o anticristo ele vai resolver os problemas da humanidade? Queridos, preste bem atenção. O anticristo resolverá, por um tempo, os problemas relacionados à economia, saúde, segurança, educação, os 4 pilares, que é uma das pessoas mais reivindicam nos dias de hoje, não é verdade? Então, por um tempo, ele vai resolver essas questões da economia, da saúde, da segurança e da educação. Porém, isso será apenas algo na qual ele tem planejado. Porque isso faz parte do seu plano diabólico para enganar todos. Ele vai resolver essas questões por um certo período de tempo. E por isso ele vai ser aceito pelos homens. Ele vai começar a resolver. Já imaginou alguém que traz uma solução para a saúde, para a economia, para a segurança, para a educação? As pessoas vão começar a aceitá-lo. E é exatamente isso que vai acontecer. Mas isso é apenas um plano para que as pessoas o aceitem e para que ele possa enganar a todos. Ele vai resolver por um certo período. Depois, peia no lombo, meu filho. Vai ser desse jeito. Então, já que ele vai vir, vai resolver esses problemas, de que forma o anticristo então vai governar? Queridos, ele irá focar em 4 objetivos. O seu governo será em 4 objetivos. Primeiro, ele vai querer implantar uma política mundial, constituindo-se um único governante do mundo. Ou seja, ele vai querer, sabe se é aquele cara que vai trazer a paz mundial? Ele vai implantar uma política mundial. No mês de maio, eu não sei se teve, ia ter uma reunião para que os países discutissem e elegessem uma pessoa para representar mundialmente, ser o representante mundial da paz e do meio ambiente. Eu não sei o que deu, não sei se teve essa reunião. Eu creio que não teve, porque não ouvimos falar nada. Porém, todavia, tudo está se encaminhando para isso. Então, o anticristo, ele vai implantar uma política mundial para que exista apenas um governo no mundo. E quem vai estar à frente desse governo? Ele. Ele também vai instituir um sistema econômico único em toda a Terra, ou seja, um sistema econômico financeiro único. Assim como ele vai querer implantar e vai implantar uma política mundial, ele também vai implantar um sistema único econômico. E hoje é possível a gente perceber que as nações têm caminhado para esse sentido. Por exemplo, uma moeda única já foi adotada na Europa, o euro. Toda a Europa circula o euro. O dólar ele circula em vários países da África, em vários países o dólar circula nos dias de hoje. E a África já discute a possibilidade de instituir uma só moeda em todo o seu continente. Ou seja, a Europa já tem uma moeda única, só circula o euro lá. O dólar em vários países tem circulado. A África já tem planejado isso. Não se espante se chegar aqui na América do Sul, na América do Norte, na América Central, né? Nós fazemos parte das Américas. Então, não estranhe se chegar também algo relacionado a isso, para que toda a América tenha apenas uma única moeda, para que possa circular em toda a América. Então, conseguindo fazer isso, o que acontece? Fica mais fácil depois transformar tudo em uma moeda única. E tudo está correndo para que isso aconteça. Né? A gente vê hoje em dia cartões, né? Não precisa nem levar mais dinheiro. Com o seu celular você paga, você nem precisa mais, só basta encostar o celular numa maquineta que já desconta o seu dinheiro e tal.
QR Code, lojas hoje que não tem nem atendente, você simplesmente entra e faz seu pagamento ali, apenas com seu celular, com o seu cartão de crédito, sem ter ninguém para lhe atender. Ou seja, tudo tem caminhado para isso. Nós estamos mais perto do que nós imaginamos. Outra coisa que ele vai querer instituir é que ele seja identificado mundialmente pelo número 666. Porque a palavra deixa bem claro que ninguém vai comprar, ninguém vai vender se não tiver a sua marca. Ninguém compra, ninguém vende se tiver sua marca. Tá? Então, ele vai ser identificado mundialmente por isso. Ele vai implantar uma política mundial, um sistema único econômico, vai ter sua identificação, que é o 666, e fundar uma religião mundial. Por que fundar a religião mundial? Meu amigo, se vai ter um governo único, uma moeda única, um sistema único, então por que não ter uma religião única que unifique, uma religião que traga paz, uma religião que consiga aceitar e adaptar todos em um só local, em um só espaço, em uma só religião? Então é isso que o anticristo vai querer. E por isso que o anti é em lugar de, ou seja, ele vai querer se colocar no lugar de Deus, ele vai querer se colocar no lugar de Cristo, ele vai querer ser adorado. E infelizmente muitos irão cair nessa conversinha, muitos irão cair. Muitos, queridos, muitos. Então nós temos que estar preparados. O anticristo ele vai querer governar, vai querer implantar algo mundial para que ele tenha o controle de tudo. O anticristo, ele vai resolver os problemas da humanidade por um certo período? Vai sim, mas vai ser só para enganar as pessoas. Depois, queridos, tchau e bênção. Amém? Queridos, como o nosso tempo é curto, o nosso tempo é pouco, eu procurei ser o mais breve possível. Eu creio que você pelo menos entendeu um pouco, mas olhe, preste atenção, queridos. Preste muita atenção. Porque o anticristo ele está mais perto do que nós imaginamos. Ele vai querer implementar algo que todas as pessoas se acheguem a ele, para que venerem, para que o adorem. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, deixa eu dizer para você, muitos serão enganados. Muitos. Inclusive aqueles que estão dentro das igrejas hoje. Porque não têm sido cristãos, têm sido religiosos. Os fariseus, os saduceus pecaram por causa da sua religiosidade. Que nós não venhamos fazer isso. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento. Obrigado, Deus, por essa aula, Senhor. Oh, Deus, Tu tens falado tanto ao nosso coração através desses ensinos, Pai. Senhor, nos revela, Senhor. Nos revela tudo aquilo que tem Te desagradado, Pai. E que quando esses momentos chegarem, nós possamos estar preparados no nome de Jesus. Continua falando conosco, Pai, é assim que nós te oramos. Amém. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe. Queridos, tenham todos uma boa noite. E eu espero que você tenha entendido a aula de hoje. E que esta noite você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas também possam estudar junto conosco. Amém? Que Deus abençoe a todos.